Hoje temos a oportunidade de ter connosco o grande Jonas Ribeiro, professor de dança e fundador da Escola Ritmo Latino, uma escola de referência na cidade de Coimbra. Jonas não se considera um bailarino, mas um professor de dança. Enquanto professor e formador de professores, a sua experiência pedagógica permite-lhe, mais do que saber dançar para impressionar, saber compreender as dificuldades dos alunos e trabalhar com eles para as superar. Com a sua experiência e ensino das danças afro-latinas, desenvolveu métodos originais e um currículo que lhe permite ensinar a qualquer um os fundamentos base das danças. Hoje vamos ficar a saber um pouco mais sobre o seu percurso até aqui e desde já um grande olá ao José. Olá, Jonas. Olá, boa tarde. Corrige-nos logo a seguir aquilo que nós, se nos enganamos em alguma coisa, estás à vontade. A primeira pergunta é a seguinte: como é que começou a tua paixão pela dança? Olha, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Desde já quero dar-vos os parabéns pelas vossas iniciativas, porque Coimbra precisa imenso. Agora, voltando então à dança em particular, a minha experiência de dança começou há 20 e tal anos. E era uma maneira de socializar. Foi assim que eu entendi que fazia-me falta na minha vida socializar um bocadinho. Eu passava imenso tempo com computadores, era formador de professores na área de tecnologias na educação e atingi ali um ponto de uma certa saturação. E a dança surgiu então como uma janela, uma abertura para um estilo de vida um bocadinho mais saudável, em que eu me pudesse relacionar melhor com as outras pessoas. Tinha muita curiosidade pela dança e não sabia dançar e incomodava-me passar tantas horas em casa. Entretanto, comecei a aprender a dançar e a paixão aumentou e entretanto começaram as pessoas a pedir-me, passados uns anos. Eu primeiro aprendi danças de salão, foi uma experiência muito interessante durante 6 anos, só posteriormente é que aprendi as danças afro-latinas. E claro, a paixão foi sempre ficando cada vez mais intensa, porque estamos a falar em danças que mexem bastante com a nossa forma de estar na vida, que nos tornam pessoas mais poderosas. Digamos que há um empoderamento depois da dança ou através da dança. A dança permite-nos comunicar para além deste modo que nós estamos a utilizar, permite-nos comunicar com o corpo, expressar os nossos sentimentos e portanto, comecei a dar aulas porque era formador de professores, como disse, na área das novas tecnologias, e alguém me perguntou, se tu danças bem, se tu és professor, se formas professores, hás de ter com certeza estratégias para ensinar a dançar. Eu primeiro não estava interessado em mais trabalho e em complicar a minha vida, mas depois resolvi, já dançava há quase 10 anos, resolvi fazer uma experiência com aulas de dança e um grupo de pessoas amigas que me pediu, fez uma experiência e parece que correu bem, porque 21 anos depois ainda dou aulas de dança. E como é que nasceu em si a escola Ritmo Latino, em Coimbra? Ora, de uma forma muito, muito orgânica. Como eu disse, um grupo de amigos que estavam a ter umas aulas de dança também, mas queriam ter uma experiência com o tipo de dança que eu ensinava.
convidou-me para fazer para ir lá fazer uma sessão experimental. Eu aceitei. O grupo gostou bastante da aula e ficou ali estabelecido que todas as segundas-feiras iríamos estar juntos a fazer a aula comigo, e foram quase 2 anos. E a partir daí, e isto foi em Mortágua, a partir daí, através de uma amiga que conheci aqui na faculdade e que entretanto estava lá, a partir daí aconteceu outra coisa, foi aqui em Coimbra também, e acontece que no segundo mês, em setembro, comecei essa turma, em outubro comecei outra, já em Coimbra, em novembro mais outra turma, e em dezembro não, porque a malta, entretanto, no Natal tem outras a fazer, mas em janeiro outra e em março mais uma. Em poucos meses estava ali com um calendário apertado já de atividades, bastante preenchido, e foi assim que, um bocadinho sem querer, aliás em Coimbra havia uma colega que já dava aulas, mas que queria dar aulas comigo, e que me propôs essa experiência, então comecei a dar aulas com essa amiga, que era a Renata, durante uns meses. Entretanto, curiosamente, a Renata dava aulas a um aluno que era o namorado, e entretanto casou, e o namorado, entretanto, também frequentou as minhas aulas e também passou a dançar muito bem e a formar um par com ela. Lembro-me que fui ao casamento dela, ao casamento deles, e dancei com ela no casamento, coisa que eu achei assim um bocadinho uma intromissão, um abuso, mas eles insistiram os dois imenso comigo, lá fui, e a partir daí eles já também começaram a dar as suas aulas, os dois, formando um par. Eu continuei sozinho, e então, olha, foi assim, uma amiga de Mortágua e uma amiga de Montemor foram as pessoas que me incentivaram a dar aulas de dança, e depois continuei sozinho 6 meses depois. Isto tudo em 2002, foi assim que começou, e portanto já se contam quase 20 anos. Exato. Parabéns à escola. E tu ensinas Obrigado. danças afro-latinas. Consegues explicar um bocadinho melhor para quem não conhece o que é este tipo de dança? As danças afro-latinas, curiosamente, começou-se por dançar danças latinas. Depois das danças de salão, que em Portugal se dançavam já há muitas décadas, eu aprendi-as nos anos 90, e começou-se a dada altura a falar em danças africanas, mas ainda não havia quem as ensinasse. Começou-se a falar sobretudo em danças latinas. E então as danças latinas que apareceram, que foram ensinadas aqui em Coimbra primeiro do que as africanas, são a salsa, a bachata, o cha-cha-cha, o merengue, são estas aquelas que têm maior expressão. Posteriormente, começámos também a ensinar kizomba, que era uma dança que já se dançava em Coimbra, curiosamente. Havia uma discoteca ali em Antanhol, chamada Crioula, onde eu me recordo que havia imensas festas de aniversário e convívios, mas as pessoas não sabiam dançar. Havia os africanos que davam o seu show, e a malta estudante que ia lá, e era o meu caso, ficava a olhar, ficávamos muito motivados para aprender, mas ainda não havia onde. Foi preciso então esperar uns anos para começarmos a ensinar. Entretanto, fiz a minha formação em vários locais, com vários professores, e comecei a ensinar salsa, merengue, bachata e kizomba.
portanto, estas são as danças mais emblemáticas. São basicamente estas. Agora, em Portugal, fala-se muito em Kizomba, e isso é natural, porque a Kizomba é falada em português, é uma dança nascida em Angola, e portanto, é natural que atinja uma popularidade enorme. E começou a ter essa popularidade desde logo a partir de 2003, 2004, quando havia nos tops de vendas de música em Portugal, havia sempre Kizomba nos primeiros 5 lugares, havia por vezes vários temas de Kizomba a bater todos os outros géneros. E depois de ser um sucesso como música, porque era entendível por toda a gente, passou também a ser uma dança procurada por muitas pessoas e praticada em Portugal em quase todo lado, bastante mais do que salsa, merengue e bachata. Então, pensas que é essa fama na música que leva as pessoas a aprender este tipo de dança em específico? Ou quais são os principais motivos? Eu julgo que podem ser vários, desde o casal que está em casa um bocadinho saturado de ver televisão e das tarefas domésticas e de estar fechado em si mesmo e que precisa de conviver com outros casais e com outras pessoas, até à pessoa que está em casa sozinha e que depois de ir ao cinema, depois de ir ao ginásio, depois de ir praticar caminhada e fazer uns trilhos na natureza, acha que aliar ouvir este tipo de música, que é sempre uma música com uma certa complexidade, com uma certa beleza e com uma certa sensualidade, e aliar a isso a possibilidade de, enquanto se ouve a música, dançar de uma forma mais ou menos próxima, através de um abraço, dançar com outra pessoa, então vocês já estão a ver, quer dizer, eu penso que este é a grande força deste tipo de danças, em que o abraço é fundamental. Eu ia juntar também e referir também o tango, é outra dança mais ou menos da mesma família, que também tem por base a existência de um abraço chegado. E portanto estas danças provocam um conforto, provocam um conforto pessoal, sensorial, apaziguam as pessoas depois de um dia de trabalho, eventualmente de conflitos, de vicissitudes que nós todos vamos tendo durante o dia. Chega-se a uma aula de dança e parece que o mundo para, as letras encantadoras tiram-nos daquele ambiente pesado que nós trazíamos, desligamos de tudo e, no caso do homem, conduzimos o nosso par, dando o melhor para que aquela pessoa se sinta no paraíso, e a mulher desliga dos seus problemas e entrega-se confiante nos nossos braços. E, portanto, isto de uma forma tão natural e tão espontânea que só mesmo o Covid é que poderia ter vindo aqui estragar isto tudo. Eu Nós pessoalmente... Como ex-alunos também. Sim, Jonas, pessoalmente já tinha saudades Nós fomos teus alunos, não é? Só que um à parte, em Coimbra. E Sim. agora estava aqui a ouvir. Agora. Foi curto período de tempo, depois as coisas também tivemos que sair, tivemos trabalho, e o que acontece é que eu estava agora a ouvir-te, no fundo a filosofar, a falar da dança, como tu bem sabes fazer, e deu-me aquele pensamento, aquela saudade das tuas aulas.
é excelente a forma como consegues falar das danças, explicar. Pronto, tem a ver. Não é, não digo, quero dizer, não é um método que toda a gente saiba fazer, tem a ver com a tua personalidade, não é? No fundo, transmitir essas ideias e conseguires passar e tornares um momento, como tu falaste, a pessoa vai cansada do trabalho, chega às tuas aulas e tem aquele ambiente que tu consegues criar, é fantástico. Pronto, era só aqui esta parte. Eu penso que as pessoas é que criam esse ambiente. Também é verdade, sim, As também é pessoas verdade. precisam, e basta eu ter lá a música e não contrariar a necessidade que as pessoas têm e procuram para uma invasão. E Deixar então, fluir, não é? eu colaboro, sou apenas um parceiro naquela ideia de toda a gente de ir para uma aula de dança à procura de evasão. És o facilitador. Sou facilitador, não estou ali, tenho uma missão, mas a minha missão é tornar simples o complicado. Não é uma missão impossível, é uma missão possível, porque facilitar é sempre possível. Não é nada difícil. E na continuação desta conversa, eu ia te perguntar, tu no fundo acumulas profissões, se posso dizer assim. Além de seres professor e dançarino, também és DJ e organizas festas. Como é Bom, que, essencialmente, a parte do DJ e do dançarino, como é que se conciliam no teu caso? olha, isso é uma história engraçada. Eu posso dizer que era aluno de dança primeiro, e precisámos, eu e os meus colegas, éramos poucas pessoas, éramos 50 pessoas que dançávamos estas coisas em Coimbra regularmente, e precisávamos de um local para nos encontrarmos, para dançarmos socialmente, para além das aulas, uma vez que só havia festas no Porto. Claro que nós íamos ao Porto de vez em quando, com todo o gosto, num sítio fantástico, à beira-rio, ali junto à Ponta Rábida, um sítio chamado, e saudoso, chamado Casa do Rio, mas não podíamos fazer isso todas as semanas, porque senão passávamos as noites de sexta-feira na estrada. E Coimbra precisava de um espaço onde dançar. E foi aí que eu, sem querer, me tornei DJ. No fundo, tratei de arranjar um local que nos aceitasse, que nos recebesse, que nos criasse condições para fazermos as nossas festas. Eu tinha alguma música, muito pouca, e portanto não fui um DJ intencional. Posso dizer que a primeira festa havia 2 CDs, um CD de merengue e um CD de salsa, e eu não sabia mexer naqueles instrumentos que lá havia. E então houve um funcionário da casa que nem sequer era DJ. Eu entreguei-lhe os 2 CDs e disse-lhes assim: olha, tu pões aqui 2 merengues deste CD, que é só merengues, e pões 2 salsas do outro CD. E quando terminarem as 2 salsas, voltas a pôr 2 merengues, e como é só isto que há, vais alternando. Quando esgotares o segundo CD, voltas a repetir o primeiro, e vamos estar aqui 2 ou 3 horas e de certeza que vai correr bem, porque nenhum de nós percebe nada disto, mas estamos cheios de vontade e, portanto, de certeza absoluta que vai correr muito bem. Assim foi. Num universo possível de 50 dançarinos, bailadores destas danças, estiveram 39. E semana a semana chegaram a 200. E assim foi durante vários anos. Organizei festas, e estamos a falar do Scots, um local de referência da noite de Coimbra, que se transformou também em local de danças afro-latinas às sextas, a partir das 10 da noite. Isto é interessante e é importante referir, porque normalmente as discotecas começam às 2 ou 3 da manhã, e nós começávamos às 10 da noite. Isto era fora do comum. As discotecas pagavam aos seus funcionários para estar ali umas horas e começaram a mandá-los mais cedo.
para preparar. Já agora, então, o que é que tu agora tens tocado? Tens feito alguma coisa a nível de música? Chegaste a Sim. fazer os eventos online? Sim, o ano passado, durante o confinamento, mantive sempre a atividade, continuei a fazer sessões de DJ semanais, e por acaso foi excelente porque as pessoas aderiram imenso, fiquei surpreendido com os acessos de algumas das sessões. 1000 pessoas na net numa sessão é sempre interessante. E eu estava 2 horas e punha meia hora de kizomba, meia hora de bachata, meia hora de salsa cubana ou música cubana e meia hora de salsa em linha, salsa fânia, estilo fânia. Isto dava uma sessão enorme. As pessoas depois, consoante o ritmo que preferiam, apareciam. Isto estava tudo organizado por meias horas e eu tentava cumprir aquele horário e o pessoal aparecia à hora preferida e correu muito bem. Portanto, a Covid é que veio acabar, como estávamos a falar na primeira parte, a Covid é que veio acabar o estado de êxtase em que nós nos encontrávamos e vocês até estiveram na última festa, vocês foram parceiros da última festa que se organizou no dia 7 de março de 2020 e vocês viram o ambiente de êxtase em que as pessoas que frequentam esse tipo de festas vivem e portanto só mesmo a Covid para pôr um travão. Aqui um travão e não sabemos quando é que as coisas irão voltar a acontecer dessa maneira tão informal, ou seja, em festas, para dançar socialmente. No entanto, sabemos que não vale a pena chorar porque já não podemos dançar, isso não faz muito sentido, porque sim, podemos dançar nas escolas de dança, e aí o pessoal da DGS sabe, coisa que muita gente não percebe, por que razão é que certas coisas não se podem fazer à meia-noite, nem à 1 da manhã, mas podem-se fazer às 6 da tarde. E na verdade a DGS entende que há diferenças. E quem conhece, por exemplo, este mundo da música e da dança afro-latina também sabe que há diferenças e que as pessoas numa aula de dança entre as 6 e as 10 ou 11 da noite têm uma postura. A aula de dança começa por ter instalações que obedecem a todos os requisitos, instalações que têm certificação, onde existem pisos ideais para dançar e onde uma determinada entidade tem uma licença para pôr música, para desenvolver aquela atividade e onde um professor de dança, associando-se a todo esse background que já está estabelecido, faz também as delimitações no chão, criando área para um par, uma área, por exemplo, 9 metros quadrados para um par ou uma pessoa individual dançar, outros 9 metros quadrados para outro par ou outra pessoa individual, e desta forma, através de uma lotação muito limitada, é possível que as pessoas entrem numa aula de dança com maior segurança do que aquela que temos quando entramos num supermercado, onde quando estamos à procura do pacote do arroz, por vezes aparece um braço de repente a 2 centímetros de nós e vai buscar um outro pacote ao lado do nosso e manda-nos um bafo. Isso pode acontecer no supermercado. Ora, numa escola de dança, isso não irá acontecer, porque temos uma zona onde vamos com o nosso calçado da rua, uma zona intermédia, onde deixamos o calçado da rua, onde colocamos o calçado só para dançar,
que não tem que ser um calçado próprio para a dança, tem que ser um calçado que guardamos só para aquele efeito. E pisamos a pista, o local onde a aula decorre, com esse sapato e toda a zona está delimitada. Existe uma área para cada pessoa individual ou para cada par. As pessoas que podem dançar a par não trocam de par nunca, são preferencialmente pares coabitantes, e até posso dizer que a escola está a fazer uma promoção para pares coabitantes, porque aparecem muitas pessoas sozinhas que não têm par, e no caso de quererem dançar a par têm que escolher um par fixo e que é para sempre, e isso não é fácil. E então temos uma promoção especial para casais, para pessoas coabitantes, em que pagam uma ninharia, pagam 15 meses 15 euros por mês cada um, e como vocês sabem isto é simbólico. Isto para dar a entender às pessoas que estão lá em casa que não faz sentido continuarem a queixar-se que não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo, não podemos fazer aquilo outro, e depois pode acontecer que os restaurantes alguns estejam vazios e que as escolas de dança tenham poucas pessoas quando podiam ter mais, e as pessoas precisam então de começar a sair com muita cautela. Eu uso o lema de que gosto bastante, temos liberdade para dançar com responsabilidade. Com responsabilidade. Por isso é que, de facto, as festas ainda não acontecem, porque à meia-noite bebem-se uns copos, é uma tradição, não é o meu caso particularmente, eu posso também beber uns copos, mas fico igual, quer beber um, quer beber meia dúzia, mas se falarmos em whisky ou em cerveja já não é o caso. E, portanto, as pessoas têm o comportamento fica alterado. Então, daí o facto de a DGS perceber porque é que certas atividades à meia-noite não devem acontecer, e por isso é que, infelizmente, em alguns locais as atividades fecham às 11 ou às 10h30, e por vezes as pessoas não entendem, mas pronto, talvez nos próximos tempos venha aí uma liberdade mais ampla, se todos nos esforçarmos por termos responsabilidade, de certeza que a liberdade vai aumentando. Estas medidas são sempre um pouco polémicas também pelo que vamos ouvir, e certamente por exemplo, as escolas de dança têm tomado todas as medidas também, não é? Para conseguir normalmente ter uma atuação normal e dentro do que é pedido pela lei e tudo mais. E estamos a falar em Portugal, não é? Porque nós não temos esta tradição das danças, ou melhor, a tradição das danças não está tão dentro de nós, esta coisa de ir dançar para a rua, como tens, por exemplo, em Cuba ou noutros países, e era isso que eu te queria perguntar, que é, tu já percorreste outros países onde este tipo de danças são vividos à flor da pele, não é? E que também o Covid, de certa forma, afetou essa relação. Queres partilhar connosco uma experiência que te venha assim à cabeça de uma dessas viagens que tenhas feito? Como é que é esse contacto com, por exemplo, Cuba e a dança cubana? Por exemplo, lembrei-me desta, mas pode ser outra. Pois, ótimo. Cuba de facto é um exemplo interessante. Neste momento estão a viver uma situação complicada porque sofrem um bloqueio um bocado estranho há 60 anos, e um bloqueio económico que lhes provoca uma escassez no acesso a muitos bens. Imaginem, se nós, Portugal, não pudéssemos comprar nada a não sei quantos países pelo mundo fora, como é que era a nossa qualidade de vida? E agora, tirando esta situação pontual, falando em dança ao ar livre, por exemplo, seja em Cuba, eu recordo-me de as primeiras vezes que fui a Cuba ir ver concertos musicais ao ar livre, com milhares de pessoas, e ver aquelas pessoas a dançar, não a pular, mas a dançar verdadeiramente como artistas, bailadores de muita qualidade, porque de facto há países com um fervor nesta área que não é propriamente o que existe em Portugal,
Mas também me lembro de outros sítios na Europa. Em Espanha dança-se imenso, em França dança-se imenso, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, na Croácia há congressos internacionais. Ainda agora aconteceu que foi possível acontecer na Croácia há cerca de 15 dias, talvez, 3 semanas. E, portanto, eu próprio, quando em Cuba, a última vez que fui, organizei uma viagem de grupo, e estou-me a lembrar que fizemos um jantar à beira-mar, numa esplanada à beira-mar, num restaurante, e tínhamos uma banda a tocar estas músicas, e vários grupos de dança a fazerem espetáculo e animação ao ar livre. Portanto, tudo isto, falando em ar livre e falando em dança, tudo isto é possível brevemente. Isto será possível, é por aí que nós vamos começar, não tenho qualquer dúvida, precisamente pelo ar livre. Eu também fiz o ano passado, na fase mais complicada, fiz aulas de dança nos jardins, aqui em Coimbra, mudava de aula para aula, mudava para um jardim diferente, e só podiam comparecer as pessoas que de facto tinham feito uma pré-inscrição, e para evitar ajuntamentos, podia haver ocasionais, se eu dissesse eu vou fazer uma coisa qualquer no Jardim da Manga, esse é pequenino, mas no Jardim da Sereia, às 6 da tarde, podia-me arriscar a ter lá 50 pessoas, não é? Porque as pessoas estavam sedentas de dança, e eu não podia fazer isso. Então, para organizar um evento como estes, as pessoas faziam a pré-inscrição e depois recebiam a indicação do local onde deviam dirigir-se e onde iria decorrer a aula. Mas fiz isso e, portanto, agora estou a fazer aulas em locais com todas as condições, como é o caso da União de Coimbra, eventualmente nos próximos meses também na ACM, como sempre fiz, junto à Praça da República, mas agora é de facto baseado na União de Coimbra, e já temos agendado o dia 6 de setembro como o dia para o reinício das aulas. E, portanto, vamos com certeza começar a ter mais liberdade. Voltando às festas, serão mais tarde, não sabemos quando, mas atenção, malta, que se lembra que saudades, dançar e tal, isso é perfeitamente possível nas aulas, e, portanto, não percam tempo, estão inscrições abertas para setembro. Mas também dá para praticar, as festas não são agora, mas dá para praticar para as festas. Nas aulas dá para praticar agora. Isso é muito importante. É muito importante as pessoas terem a noção de que o seu empoderamento, era o que eu dizia quando começámos a conversar. A dança confere-nos um poder de comunicar que é bastante forte, e para podermos ganhá-lo precisamos de aprender de uma forma estruturada, e isso só pode acontecer com um professor ou com uma professora que saiba exatamente quais são as dificuldades das pessoas, que conheça a música que está a ensinar, o compasso de cada música, que saiba traduzir isso em termos simples, e que saiba transmitir a técnica de dançar este ritmo e aquele e o outro de uma forma acessível, e que permita também às pessoas evoluir na dança, para um dia, quando forem a uma festa, dançam uma vez e à segunda vez tem 5 pessoas a convidar, porque aquelas 5 pessoas ficaram encantadas com a forma como aquela pessoa se apresentou sem se apresentar, apenas dançou com alguém e encantou alguns olhares, e logo na dança seguinte aparecem várias pessoas a convidar, e isto é de facto mágico, isto é fantástico, e é uma forma interessante de conhecer pessoas também. E agora lançando um bocadinho a bola para a frente, que sonho ainda gostavas de realizar na dança? E ainda associado a esta pergunta, há algum lugar especial onde gostavas de atuar? Há algum par com quem gostarias de colaborar?
ou um projeto que tenhas assim na manga, neste momento? Epá, Se ora puderes. bem, deixa-me tentar recuperar as tuas perguntas todas. Então vamos Ora uma bem, por uma. uma por uma, diz lá, primeira, Então, tens ajuda-me. algum sonho que gostavas de realizar na dança? Pá, neste momento, atendendo a esta situação, o meu sonho era que voltassem as festas latinas, mas isto é só um sonho ainda. Tenho noção da realidade e, portanto, temos que ser responsáveis e a malta bebe o copo e, portanto, este sonho tenho noção que vou ter que aguardar. Mas é isto que eu gostaria que voltasse a acontecer, Voltar ao sinceramente. normal. Uhum. E em relação, tens algum lugar especial ou um par com quem gostasses de dançar? Qualquer pessoa no mundo. Sim, Qualquer sim. dançarina. Sim, como sabes, em Coimbra tenho um par com quem gosto imenso de dançar, que é a Teresa. Uhum. É o meu par de eleição e portanto, é muito agradável. Ela ajuda-me nas aulas de dança e saímos imenso para dançar, temos imenso prazer nisso. E, portanto, é o par com quem eu gosto muito de dançar. E não é preciso ir muito longe, não é? Mas, claro, conheci pares muito interessantes em muitos locais, em Espanha, em França, na Alemanha, onde também fiz formação, na Holanda. São assim os locais, para não falar em Cuba, são assim os locais onde eu em Cuba é curioso que encontro muitas pessoas a dançar um estilo de dança que muitas vezes não se dança muito na Europa, que é o estilo, que é o som cubano. Não salsa, que os cubanos chamam casino, nós é que chamamos salsa, mas som, que é a forma mais primitiva, mais antiga de dançar, aquilo que hoje nós chamamos salsa. Portanto, em Cuba consigo encontrar uma abundância de pares que dançam com aquele estilo. É um som cubano que é dançado no tempo 2, a contratempo, e portanto isso dá-me um especial prazer. E aqui há pessoas também a dançar no tempo 2, com um estilo ligeiramente diferente, e portanto era isso, esse tipo de par disponível para essa criatividade e para dançar nesse registro a contratempo, é muito saboroso. Perfeito. Agora vou fazer aqui uma partida, não é uma partida, mas é um dilema, ou neste caso, trilema. É o seguinte: tens a salsa, tens a bachata e o kizomba. Só poderias escolher uma destas para toda a vida. Qual é que seria? Epá, era muito complicado, era muito complicado. Então se me permites, eu iria fazer assim. O ideal era fazer, começava pela bachata, depois dançava salsa e acabava numa kizomba para descontrair e para acalmar. Essa é batata. Como se a bachata fosse o aperitivo, a entrada, a salsa, o prato principal e a kizomba, a sobremesa. A sobremesa. Menu completo. Mas como tu pedes só uma, eu diria que, olha, vou-me repetir, eu diria som cubano ou salsa no tempo 2. Uhum. Era isto. Se calhar que se tivesse que escolher, dançaria som cubano, se tivesse que escolher apenas uma. Boa resposta. E então, agora para acabarmos a nossa entrevista, pronto, pedimos-te aqui alguns conselhos ou sugestões, ideias, pensamentos podes deixar a quem quer começar a dançar, seja homem ou mulher, claro. Epá, isso é basicamente aquilo que eu tenho passado os últimos 20 anos a fazer. Pessoas não vão atrás dos bailarinos, não se fixem na maneira como dançam os bailarinos,
fixem-se, sim, na forma como alguém, professor, vos pode ajudar a aprender a dançar. Isto é, não sejam fãs, sejam alunos de um professor ou de uma professora que vos querem ensinar. Portanto, vejam a diferença entre os bailarinos, que por vezes não sabem ensinar, e que até podem inibir, porque mostram muito e não ensinam, e então, atenção, na escolha de professores de dança, escolham os que são efetivamente professores e que vão dar tudo pela vossa evolução. Isto seria o primeiro conselho. Outro conselho. Eu acho que há uma certa timidez, não é? Por exemplo, eu falo no meu caso, quando eu comecei nas tuas aulas, há uma certa timidez de chegar lá, não saber nada, que eu não sabia nada, zero, e dançar com outros pares, sem saber sequer a postura ou a forma de colocar os braços, os passos. Pois. Havia essa timidez que retrai. Isso aí é fundamental, não fazerem como eu fiz quando comecei a dançar, que apareci no mês de fevereiro ou março, a meio de um ano, que tinha começado em outubro, e eu tomei conhecimento da existência daquelas aulas em janeiro, aproximadamente, e tomei a decisão de ir lá em fevereiro ou em março, quando eles tinham começado em outubro. E então, uma coisa recomendável é as pessoas estarem atentas às escolas de dança, que normalmente têm um calendário igual a de todas as outras escolas, e que têm um ciclo que começa, anual, que começa em setembro, e é fundamental as pessoas irem a aulas regulares e não a cursos intensivos, a aulas regulares que acontecem todas as semanas, desde setembro até junho, inclusive, ou julho, por vezes este ano as aulas estenderam-se até o dia 15 de julho, e aprenderem semana a semana, do nível mais baixo, mais elementar, em que há aulas, digamos assim, para pessoas que não sabem nada, vamos lhe chamar de nível zero, aulas para pés de chumbo, que não existem pés de chumbo. O que há é pessoas que ainda não foram estimuladas sensorialmente, cognitivamente. Então, toda a gente pode aprender, independentemente da idade. Claro, claro. Agora, todos nós temos a nossa história de experiências que já adquirimos. Há pessoas que já fizeram atividades musicais, atividades rítmicas, atividades físicas, e há pessoas que não. É óbvio que quem já praticou estas atividades e quem frequentou as aulas com atenção nessas áreas vai ter mais facilidade em aprender. Mas para quem, mesmo assim, nunca dedicou atenção e a dada altura da sua vida acha que precisa da dança para melhorar a sua qualidade de vida, pois é para isso, também para essas pessoas que lá estamos, é ensinar como é que se põem os pés, como é que se põem os braços, qual é a postura do tronco, qual é a maneira como nos envolvemos com o par, como é que o homem conduz, como é que a mulher acompanha o homem, se a mulher também conduz, ou se o homem também pode ceder por certos momentos à mulher o seu momento em que ela vai desenvolver também e dar o seu contributo, tomando a iniciativa em certas alturas, e quando, e porquê, e como, e portanto tudo isto se aprende nas aulas. E o que eu recomendo às pessoas é que quando veem pessoas a dançar e ficam de boca aberta, compreendam que essas pessoas, de certeza absoluta, não nasceram a saber aquilo, a dançar daquela maneira, não existe genialidade, nem existem genes específicos que nos predispõem para dançar melhor do que outras pessoas. O que existe, como em tudo, é pessoas que se interessam por uma determinada competência que querem desenvolver, que se dedicam a ela, que são persistentes, que são regulares, que frequentam aulas de dança de uma forma humilde e atenta e dedicada, e, portanto, tudo na vida tem suor e requer algum esforço, e, portanto, não fiquem de boca aberta quando veem pessoas a dançar muito bem. Por vezes elas não vão dizer que já dançam há 20 anos ou há 10 anos,
vão até dar a ideia, dar ares de quem nunca andou em aulas de dança, porque isso dá-lhes uma certa magia. Não acreditem muito nisso, acreditem sim que é algo que tem todo um trabalho por trás e que sem trabalho não há resultados. E, portanto, acreditem que é possível cada pessoa, a partir do momento em que tome a iniciativa de frequentar aulas de dança do seu nível, não interessa, não tenham aquela coisa de eu prefiro intermédios, é muita seca ir para os iniciados. Claro que se a pessoa não tem bases, não vai sentir-se bem nos intermédios. O homem vai transmitir uma insegurança à mulher, ao seu par, que deveria conduzir, e se não tiver bases, não vai poder fazer uma condução num nível intermédio, em que as coisas, os movimentos são mais complexos e o ritmo em que os acontecimentos decorrem é mais acelerado. De modo que este seria, olha, mais uma recomendação, estar atentos ao início do ano letivo, frequentarem as aulas, quem não sabe nada, as aulas de iniciados desde o primeiro dia. E façam como eu também ia várias vezes por semana ver várias aulas de iniciados, tornando mais intensa a minha experiência e humildemente, conforme aliás me era sugerido por quem me ensinou, diziam-me, tu vais à segunda, tens aqui, à quarta vais ali, à sexta encontras-me neste sítio, vai lá, terei todo o gosto em que vás à minha aula à sexta-feira. E, portanto, é assim com dedicação e com esforço que depois surgem aqueles bailarinos a dançar sensacionalmente. Não é porque são melhores do que nós, são apenas porque trabalharam e nós só precisamos de trabalhar. Excelente. Jonas, então acabamos assim a nossa entrevista. Obrigado pelo teu tempo, pela partilha da tua experiência e da tua história e também por fazeres parte deste projeto, que é o Projeto WOW. E pronto, desejamos que o teu sonho, aliás, o nosso sonho se realize e que tudo volte ao físico, ao espaço, que podemos ter essa sensação de voltar a dançar e nos cheirar e nos divertirmos e que tudo volte, não é? Muito obrigado. Não, eu é que agradeço e vamos agora precisar de dançar sempre com a mesma pessoa durante algum tempo, talvez valorizar mais alguma pessoa em especial, ser um bocadinho seletivos e depois um dia, de certeza que a dança vai voltar a ser aquela descontração de dançar com várias pessoas e conhecer várias pessoas em vários locais. Não agora, mas um dia, pronto, vamos lá então, um dia, vamos sonhar e um dia vamos voltar a isso. Claro. Olha, já agora, muito obrigado por todo o vosso trabalho de promoção. Tentamos. E vou continuar muito atento a todas as vossas atividades. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado eu. Vemo-nos por aí. Até já. Um abraço.